Boa noite a todos. Gente, hoje tá ruim, a sinusite descendo, tá, nossa senhora. Que ela desce, fica entre a garganta e as narinas, e muitas das vezes até interfere até um pouco na audição. Mas tudo bem. Muitas pessoas, gente, com certeza já devem ter se perguntado: gente, por que sempre se refere a anjo, tipo anjo Gabriel, anjo Samuel, anjo mais das contas? E por que nunca é referido da parte espiritual anja? Também porque que se fala só Deus. As pessoas se perguntam: mas e a deusa? Do mesmo jeito, quantas pessoas não perguntam? Gente, por que só Satanás? E a Satanasa? Nem sei se esse é o vocabulário correto, mas só é ilustrativo, só exemplo. Primeiro, porque, para vocês terem uma ideia, antigamente, nós vamos chegar na resposta, gente, calma aí. Até onde a gente sabe, nós vamos dar o porquê. Porque antigamente, uma pessoa que estava fazendo referência à multidão, a uma população, a um grupo de pessoas, sempre existia a referência só o ele. Como é sabido, né, por todos, né, que se refere ao sexo masculino. Mas que na verdade sempre se referia, quando se referia a ele, estava se referindo sempre aos dois sexos, ele e ela. Mas só que com o passar do tempo, as pessoas se achando tão inteligentes, tão evoluídas, começaram, né, essa rusguinha idiota, medíocre e pobre de raciocínio, essa briguinha entre sexo masculino e feminino. Aí vem o feminismo, essa coisa toda, né, que hoje as pessoas vão fazer uma oração que eu digo, gente, é oração mesmo que fala, gente. Quando você está se dirigindo a um público, alguma coisa assim, aí sempre as pessoas, sempre agora, né, fala assim, se refere a ele e ela. Gente, isso não foi mudado em nada, esse tipo de tratamento aí, de referência pela espiritualidade, não. Isso aí é coisa do ser humano. É vaidade, né? Muitas das vezes é aquele negócio que se diz, né? Sobre potência, aquela coisa toda, alguém quer ser maior ou melhor do que alguém. Porque para Deus tudo é a mesma coisa. Nós seres humanos, né? Fede do mesmo jeito, sexo masculino e feminino. Mas aí respondendo o porquê, né? Desse tratamento, né? Sempre se referia a anjo, não a anja, e sempre se referir a Deus e não porque tem uma deusa, e Satanás não porque também a Satanasa. Por quê, gente? Porque espíritos evoluídos. Eu vou só uma passadinha rápida aqui, porque o pessoal tem a mania de falar que meus vídeos se estendem muito, mas só que eu gosto de explicar o porquê do porquê. Então,
O ser humano, ele cria suas fantasias. E ele acha que está certo e tem que ser do jeito que ele quer. Mas aí, o porquê esse tratamento, né? Só do ele. Porque na parte espiritual, gente, espíritos evoluidíssimos. Gente, porque o nosso planeta, o céu, por que no Pai Nosso está escrito Pai Nosso que estais nos céus? Foi o que Jesus nos deixou. Por que céus? Eu fui em busca de resposta, gente. Eu barulhei espírito aí, tudo, né? Até chegar o porquê. Porque nós temos 7 céus, né? Pouco acima das nossas cabeças, é o inferno, o primeiro céu, né? Aquela coisa toda. Depois o segundo, de espírito mais evoluído, o terceiro. E aí lá no último lá, aí é só o poderoso e nosso Senhor Jesus que habita. Nem Nossa Senhora ainda não tem evolução para chegar até lá. Isso, né, é o que a espiritualidade nos passou. Porque os espíritos bem evoluídos não têm sexo, gente. O porquê que sempre se refere a anjo e não anjo, a Deus e não deusa, uma deusa e não e Satanás. Aí alguém ainda pode perguntar: mas Satanás é um espírito evoluído? Gente, Satanás é um espírito muito mais evoluído do que a ignorância do ser humano possa imaginar. Muito, muito e muito e muito. Tanto é que Satanás não bate na sua porta. Você é que chama Satanás com as suas atitudes e ações. Então ele leva a culpa de tanta coisa. Sabe? Então não tem nada disso. Por quê? Aí tem uma religião que fala: não, Deus vai acabar com Satanás, vai destruir Satanás. Gente, isso nunca vai existir. Por quê? Porque a partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Todo mundo sabe, né? Você faz o que quer, você não tem proibição de nada, porque tantas pessoas ainda falam assim: mas por que Deus permite que assassina criança, que maltrata criança? Gente, ele nos deu livre-arbítrio, então ele não pode interferir em nada que o ser humano faça. E aí, tem aquele negócio lá, né, de as pessoas, né, achar que, eu vou orar a Deus que ele vai resolver os meus problemas, solucionar. Não, ele não vai. Não vai. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Nós fazemos o que queremos, matamos, roubamos, estrupamos, mas só que aí já entra lá o tal dos 10 testamentos. Na área dos 10 testamentos, que não é totalmente os 10 testamentos, né? Que lá está escrito, lá no livro lá, que o que você semeia, o que você planta é o que você vai colher. Então tem tudo uma explicação tem sobre isso daí, sabe? Então as pessoas, né, a gente levaria muito tempo, né, comentando sobre isso. Então tudo isso que eu falei agora, você não vai encontrar isso em livro, em escritas nenhuma. Porque todo mundo sabe, né, que um médium é aquele que, né, faz tem o contato entre o desencarnado com o encarnado, né? Nosso corpo é uma ponte para isso. Então, o que eu falei agora aqui é uma coisa que a espiritualidade nos passou, né? Mas isso é para quem vai em busca de resposta. Eles não vai saindo aí, pondo isso no jornal e tudo mais, não. E eu busquei, num momento muito difícil que eu passei da minha vida, que eu busquei respostas. E mais perguntas, né, que eu fazia, mais eu queria fazer. Mas enfim, então, para vocês, né, quem já fez esse tipo de pergunta, sabe. Que é nesse modelo que eu passei, né? Que o espírito evoluído, ele não tem sexo. Evoluído, gente, é bem acima, é lá no topo, lá coisa e tal. Porque a partir do momento que uma pessoa toma
Um espírito toma o nome de anjo, é porque ele é muito evoluído. Então o anjo não tem sexo. Aí alguém pode falar assim, ah, mas por que que santo tem? Santo Expedito, santo não sei o que que tem. E aí tem Santa Clara, tem isso, aquilo, outro. Porque a categoria do santo, gente, só está um pouquinho acima da nossa. Uma diferença muito mínima. Então eles não têm condição ainda de usar aquele corpo fluídico, né, sem sexo. Entenderam? Nós vamos comentando mais sobre isso daí. E eu espero que todos tenham uma boa noite. Todo mundo com Deus.